Pessoal, hoje vamos finalizar o quarto dos conflitos mais substanciais da Guerra Fria. Vamos falar hoje sobre a Guerra do Vietnã. Acompanhe aqui, vamos juntos. A Guerra do Vietnã, assim como a Guerra na Coreia, a Revolução Chinesa, foi um conflito que aconteceu na Ásia. É um conflito que se destaca pelo número de mortes, é um conflito que se destaca por conta das reações que essa guerra produziu na cultura mundial, notadamente o movimento da contracultura nos Estados Unidos, que produziu uma onda de reações populares contra a Guerra do Vietnã, tamanho o número de mortos que esta guerra produziu dentro da nação estadunidense. E o pior, que milhares de pessoas morriam sem saber exatamente por que estavam morrendo. A guerra acabou, para os Estados Unidos, se transformando numa guerra sem sentido. Uma guerra que acabou vitimando milhares de pessoas e uma guerra que, até os dias de hoje, deixa consequências para a história norte-americana. Existem milhares de pessoas que são ex-combatentes da Guerra do Vietnã e que acumulam processos de neurose, processos de esquizofrenia, como toda a guerra acumula, mas a Guerra do Vietnã, em particular, ela foi bem traumática. Se a gente pegar a vasta filmografia que existe sobre a Guerra do Vietnã, alguns filmes, inclusive, produzidos por cineastas norte-americanos, mas que nem por isso deixam de retratar o fato concreto, o que de fato aconteceu na Guerra do Vietnã, como Apocalipse Now, como Nascido a 4 de Julho, e tantas outras obras muito, muito boas que mostram como a guerra foi corrosiva, como a guerra foi nociva e destrutiva para a história do Vietnã e para os combatentes que dela participaram. Vamos entender como esta guerra eclodiu e por que esta guerra eclodiu. Assim como os outros conflitos, nós temos como ponto de partida o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o Japão, que foi a potência imperialista da Ásia, e foi a última nação a se render, o Japão, ele só se rende em setembro de 45, depois de, no mês de agosto, ter sido bombardeado 2 vezes. Então, quando o Japão é derrotado, o Japão foi obrigado, com a derrota, a desocupar todos os territórios que havia ocupado durante a Segunda Guerra Mundial e que não foram poucos. Todos os territórios que o Japão havia ocupado durante a Segunda Guerra tiveram que ser obrigatoriamente desocupados. E um desses territórios chamava-se Indochina. O nome da região era Indochina. A Indochina era uma ex-colônia da França. O primeiro país que ocupou e que colonizou a Indochina foi a França. E, ao término da Segunda Grande Guerra, o Japão foi obrigado a desocupar a Indochina, e quando a Indochina foi desocupada pelo Japão, a Indochina se partiu, dando origem a 3 nações: Laos, Camboja e Vietnã. Então, essas 3 nações, elas surgiram da fragmentação da Indochina.
Laos, Camboja e Vietnã. Veja, aqui nós temos a região da Indochina, onde aqui estou passando com a nossa setinha, é uma península e toda esta região chamava-se Indochina. Toda a região, a Indochina, era colônia da França. Toda a Indochina era colônia francesa. E a Indochina se subdividiu em 3 países: Laos, Camboja e Vietnã. Certo? Então, esses 3 países, eles nasceram em consequência da fragmentação do território indochinês que outrora pertencia à França. No caso particular do Vietnã, houve uma conferência chamada Conferência de Genebra. Na verdade, a Conferência de Genebra é a Conferência de Alta da Ásia. É a conferência que bipolarizou o mundo. A Conferência de Genebra é a Conferência de Alta da Ásia. Foi a conferência que bipolarizou o mundo. E, pela Conferência de Genebra, o Vietnã, devido à posição geográfica estratégica, foi dividido em 2. O Vietnã, devido à posição geográfica estratégica, foi dividido em 2. O Vietnã era uma área que interessava às 2 grandes superpotências, tanto aos Estados Unidos quanto à União Soviética. Por essa razão, o Vietnã foi dividido em 2. A divisão do Vietnã, ela acabou seguindo a mesma tendência histórica que a divisão da Coreia, certo? Então, o Vietnã, ele foi dividido da seguinte maneira aqui, ó, os 3 países, Vietnã, Laos, Camboja. O Vietnã, em particular, pela localização, veja, está no Sudeste Asiático, você tem uma saída fantástica para o mar. Na verdade, nós temos um país todo ele litorâneo, com a costa extraordinária, e por essa razão o interesse das 2 grandes potências, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. A divisão do Vietnã, aqui ó, o recorte, a península da Indochina, escala ampliada, e a divisão do Vietnã, ela seguiu a seguinte ordem: Vietnã do Norte, socialista, capital Hanoi, e o Vietnã do Sul, capitalista, capital Saigon. Vietnã do Norte, socialista, e o Vietnã do Sul, capitalista. Na verdade, o Norte, ele se torna socialista porque o Vietnã do Norte faz fronteiras com nações socialistas, notadamente a China, correto? E é por isso que o Norte normalmente tornava-se socialista. A mesma coisa que aconteceu com a Coreia. O Norte tornou-se socialista porque o Norte estava próximo, fronteiriço dos países socialistas, notadamente União Soviética e China. A divisão do Vietnã, ela apresenta uma diferença muito grande com relação à divisão da Coreia. Se a gente comparar a divisão do Vietnã com a divisão da Coreia, a diferença é muito, muito grande. Por quê? A divisão da Coreia, quando fora feita, ela gerou uma divisão ideológica dentro do país. Porque havia coreanos
que apoiavam o socialismo e havia coreanos que apoiavam o capitalismo, certo? Quando o Vietnã foi dividido em 1954, com a Conferência de Genebra, a divisão do Vietnã ela não foi aceita pela população. Isso é muito importante. A divisão do Vietnã ela não foi aceita pela população. Mas por quê? Na verdade, a divisão do Vietnã ela não foi bem internalizada, ela não foi aceita pela população por causa deste cidadão Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era um herói de guerra, assim como Mao Tse-tung. Ho Chi Minh se destacou lutando no Vietnã contra os abusos cometidos pelo Japão. Então, Ho Chi Minh era um herói de guerra. E a população do Vietnã, de uma maneira geral, como ela nutria uma admiração sui generis por Ho Chi Minh, havia, por parte da população do Vietnã, o interesse de ser governado integralmente pelo líder Ho Chi Minh. Então, não houve no Vietnã a divisão ideológica da população. O desejo da população do Vietnã era toda ela ser governada pelo líder Ho Chi Minh. Portanto, se a vontade popular prevalecesse acima dos interesses das grandes potências, o Vietnã, pós-Segunda Guerra, teria se transformado num país socialista logo de cara. Acontece que, pelo fato do Vietnã, como a gente já mostrou, estar localizado num ponto super estratégico e também os Estados Unidos não iam permitir que o Vietnã integralmente se tornasse socialista, porque significaria para os Estados Unidos admitir mais avanço ainda do socialismo, mais força, mais influência ainda da ideologia socialista, de modo que os Estados Unidos acabaram impondo goela abaixo da população essa divisão do Vietnã. Então, entendam, por favor, essa divisão não foi aceita pela população do Vietnã. Ora, se não foi aceita, a gente pode deduzir que desde o início houve resistência a esta divisão. Óbvio, desde o início houve resistências a essa divisão. Qual era a verdadeira pretensão dos Estados Unidos quando eles impuseram esse processo de divisão ao Vietnã? Qual era a verdadeira pretensão norte-americana quando eles impuseram este processo de divisão do Vietnã? Quando os Estados Unidos impuseram o processo de divisão do Vietnã, a pretensão norte-americana era a seguinte: eles dividiram o Vietnã, mas eles, como não havia o consenso, o apoio da população, os Estados Unidos se comprometeram no prazo máximo de 10 anos. A divisão foi em 54, então os Estados Unidos se comprometeram que até 1964 eles fariam um plebiscito. Plebiscito é consulta popular. Então eles fariam um plebiscito e neste plebiscito eles, evidentemente, perguntariam ao povo se a população queria que o Vietnã continuasse dividido, socialista, capitalista,
se a população queria que o Vietnã tornasse-se integralmente socialista ou se a população iria querer que o Vietnã se tornasse integralmente capitalista. Ora, eles iriam convocar um plebiscito e o que é que eles iriam, ou o que é que os Estados Unidos pretendiam fazer para que o resultado desse plebiscito contemplasse a potência americana? O que é que eles pretendiam fazer para que o resultado do plebiscito contemplasse a potência americana? Na verdade, o plano norte-americano era o seguinte: eles pretendiam fazer com o Vietnã o que eles estavam fazendo com a Europa, com o Plano Marshall, e o que eles estavam fazendo com o Japão, com o Plano Colombo. Eles iriam criar um plano de investimentos, ou seja, eles iriam abrir o cofre. Abrindo o cofre, eles iriam injetar um fluxo de capitais gigante no Vietnã, e injetando esse fluxo de capitais, o Vietnã capitalista iria prosperar, o Vietnã capitalista iria se desenvolver e, olha a jogada, na hora que eles investissem essa grana, fazendo com que o Vietnã capitalista prosperasse, com que o Vietnã capitalista se desenvolvesse, no momento em que o plebiscito fosse organizado, a população escolheria a opção capitalista. Entendeu a jogada? Foi uma jogada hábil, foi uma jogada muito, muito inteligente da parte americana. O grande detalhe é que os investimentos não ocorreram. Foram acontecendo problemas, a questão de Berlim, a guerra na Coreia, outras questões durante a Guerra Fria demandavam uma atenção maior do poder americano, e o bendito plebiscito, que os Estados Unidos prometeram convocar em no máximo 10 anos, ele acabou não se configurando, ele acabou não acontecendo. Ora, como o plebiscito não aconteceu e a população do Vietnã continuava conclamando pelo Ho Chi Minh, ou seja, queria continuar sendo governada por Ho Chi Minh, em 1965, o líder socialista Ho Chi Minh vai utilizar a não convocação do plebiscito e o Vietnã do Norte invade o Vietnã do Sul. O líder Ho Chi Minh utilizando a não convocação do plebiscito e um detalhe importantíssimo, contando com o enorme apoio da população. A população do Vietnã integralmente apoia o Ho Chi Minh. Então, 1965, o líder comunista Ho Chi Minh, do Vietnã do Norte, invade o Vietnã do Sul com o apoio da população. Quando o Ho Chi Minh invade o Vietnã do Sul, em 1965, explode uma das mais sangrentas guerras do período bipolar. Uma das mais sangrentas guerras da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. Em 1965, portanto, o líder Ho Chi Minh ele invade o Vietnã do Sul. E, reitero, quando Ho Chi Minh invade o Vietnã do Sul, a população do Vietnã inteiro apoiava o Ho Chi Minh. O Norte já apoiava, porque o Norte já era comunista. E a população do Vietnã do Sul vai apoiar a invasão realizada por Ho Chi Minh. Isso aqui gera um diferencial gigantesco na Guerra do Vietnã
em comparação com os outros conflitos. Isso gera um diferencial gigante. Por quê? Como a população apoiava o Ho Chi Minh, os Estados Unidos, para não perderem o controle de uma área de influência, tiveram, como a população apoiava Ho Chi Minh, os Estados Unidos, no caso da Guerra do Vietnã, tiveram que fazer uma participação direta no conflito. Olhe, esse elemento é um diferencial muito grande. Os Estados Unidos fizeram uma participação direta na Guerra do Vietnã. É uma situação diferente, por exemplo, da situação que os Estados Unidos usaram na guerra na Coreia. Na guerra coreana, não houve participação direta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram os grupos que na Coreia defendiam o capitalismo. Só que no Vietnã eles não puderam fazer isso, porque a população integralmente apoiava Ho Chi Minh e os Estados Unidos tiveram que fazer uma intervenção direta. Essa intervenção direta foi uma intervenção desastrosa, porque mesmo os Estados Unidos utilizando toda a parafernália militar, e todo mundo sabe que a utilização da força dos Estados Unidos no Vietnã foi algo absurdamente desproporcional. Os Estados Unidos utilizaram armas químicas, bombas, de napalm, bombas incendiárias, gás mostarda, agente laranja, toda miséria que você possa imaginar que a indústria bélica produziu, os Estados Unidos usaram no Vietnã. E o detalhe, mesmo com uma superioridade bélica exorbitante, os Estados Unidos não estavam conseguindo vencer a resistência do Vietnã do Sul. No Vietnã do Sul, a população, os chamados Vietcongs, organizaram guerrilhas. No Vietnã do Sul, os Vietcongs organizaram guerrilhas e, conhecendo muito bem o território, as guerrilhas do Vietnã do Sul começaram a produzir baixas exorbitantes no poderoso exército americano. Os guerrilheiros Vietcongs preparavam uma série de emboscadas. Os guerrilheiros Vietcongs preparavam uma série de armadilhas e os norte-americanos começaram a morrer de cacho com essas armadilhas construídas, com essas armadilhas preparadas pelos Vietcongs. Então, a guerra de guerrilha no Sul estava deixando todo os Estados Unidos e o seu aparato bélico absolutamente humilhados. Porque guerra... Porque guerra de guerrilha é algo muito difícil. Os soldados americanos não conseguiam identificar os seus inimigos. Durante o dia, camponeses com aquela aparência de, como é que eu poderia dizer, inofensivos, etc e tal. Então, os norte-americanos não conseguiam identificar quem eram os inimigos. Eles achavam que durante o dia eram pobres camponeses que estavam lutando pela sobrevivência, coisas desse tipo. Então, olha o que acontece. Durante a noite, esses guerrilheiros, esses pobres camponeses, se tornavam guerrilheiros extremamente perigosos e produziam baixas
exorbitantes, baixas exorbitantes ao exército norte-americano. O exército norte-americano, ele, cada vez que tinha essas baixas, respondia com mais e mais violência. Entendeu? E não adiantava. E o exército americano respondia com mais e mais violência, e ainda assim eles não conseguiam derrotar a guerrilha do Vietnã. Não conseguiam. O número de baixas cresceu tanto, que nos Estados Unidos explodiram várias manifestações contra a guerra do Vietnã. Aliás, vale registrar que na década de 70 explodiu no mundo inteiro um movimento chamado de contracultura. No mundo inteiro, na década de 70, estourou um movimento que se chamou de contracultura. O movimento da contracultura foi um movimento plural, um movimento organizado principalmente por jovens, e foi um movimento que surgiu sem um arquétipo pré-concebido. O que é que eu quero dizer com isso? O movimento da contracultura, ele não foi só um movimento político, ele foi também um movimento político. Mas a contracultura foi um movimento político, econômico, cultural, né, religioso, foi um movimento ambiental, era um movimento que criticava arquétipos pré-estabelecidos. A contracultura era contra qualquer relação de domínio, era contra o imperialismo americano, a contracultura era contra o imperialismo soviético, a contracultura era contra a imposição de modelos pré-estabelecidos, e os movimentos da contracultura, eles ganharam uma amplitude internacional. Destaque para o Festival de Woodstock em 1969, destaque para o movimento hippie, destaque para os movimentos que defendiam a construção de uma sociedade alternativa que não estivesse subalterna nem ao domínio do imperialismo capitalista, nem ao domínio do imperialismo socialista. Enfim, a contracultura é um movimento que não tinha um rótulo estabelecido. E uma das vertentes da contracultura consistiu exatamente em pressionar o governo norte-americano para que os Estados Unidos retirassem as tropas do Vietnã. Nos Estados Unidos inteiro explodiram várias manifestações com o apoio da mídia, o que não é comum. Normalmente, a mídia apoia o Estado. Nesse caso, não é? E como outros especificamente, a mídia ela agiu como denunciadora da guerra do Vietnã. É importante registrar isso. A mídia ela teve o papel de denunciar a guerra do Vietnã. Por quê? Porque como a guerra do Vietnã estava produzindo um número de mortes muito grande, muitas dessas pessoas que estavam perecendo na guerra do Vietnã eram filhos ou parentes próximos dos jornalistas. Daí, os jornalistas começaram a bater com muita força e veemência na guerra do Vietnã, criticando o conflito e mostrando, não é, o uso desmensurado da força por parte dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Imagens, né, que se viralizaram numa época que não havia internet, redes sociais, tá? Aquela clássica imagem que eu vou lhe mostrar da menina com os braços abertos que teve uma bomba de napalm que explodiu nas costas dela. Então, todo
este jogo midiático foi para mostrar que, na verdade, a Guerra do Vietnã era uma covardia. Os Estados Unidos estavam utilizando-se de uma força desmensurada contra um país pobre, contra crianças, contra civis inocentes, e a pressão da opinião pública norte-americana em cima do governo foi gigantesca. Os norte-americanos eram uníssonos: queremos sair da guerra, até porque havia o questionamento: nós estamos lutando nessa guerra por quê? O que é que de fato a gente vai ter de benefício morrendo nessa guerra? O que é que os nossos amigos, parentes, filhos mais próximos vão ter de benéfico? Porque, gente, não é brincadeira não, irmão. Teve famílias que perderam todos os seus filhos na Guerra do Vietnã. Todos. O mais velho ia lutar, morria. O do meio alistava-se para vingar-se da morte do mais velho, morria. E aí lá vai. E a destruição de lares, fora um impacto psicológico, a pressão gigante em cima dos Estados Unidos fez com que em 1975 os Estados Unidos retirassem as tropas do Vietnã. Graças à enorme pressão da contracultura e do apoio da mídia, cenas como essa começaram a tomar conta do noticiário. Aqui é um povoado do Vietnã. Nós estamos vendo aqui soldados norte-americanos e essas crianças foram bombardeadas com napalm. Essa jovem aqui, ela teve uma bomba de napalm que explodiu nas costas dela. Ela, inclusive, se transformou numa espécie de símbolo da Guerra do Vietnã. De modo que, graças às pressões da contracultura, somadas ao apoio da mídia e à revelação de cenas horripilantes como essa, fizeram com que, em 1975, os Estados Unidos abandonassem a Guerra do Vietnã. Em 75, os Estados Unidos retiraram as tropas do Vietnã. É considerada a maior derrota militar da história dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos não reconheçam isso como derrota. É tanto que eles criaram Rambo, Braddock, eles criaram estratégias propagandísticas para mostrar ao mundo uma falsa verdade, para mostrar ao mundo que eles não foram derrotados, que eles estavam saindo da guerra porque eles estavam atendendo o interesse da opinião pública. Então, a partir de 75, o Vietnã, na sua integralidade, tornou-se um país socialista. Coisa que, aliás, deveria ter ocorrido desde o início. Em 1975, o Vietnã torna-se integralmente socialista. E um detalhe interessante: o Vietnã, até os dias de hoje, processa os Estados Unidos por crimes de guerra. Porque as sequelas da guerra são horríveis. Essa senhora é esta menina aqui, ó. Aqui está as costas dela, ela está agarrando, né, abraçando o filhinho. Ela deu entrevista recente a vários meios de comunicação, mostrando os horrores da guerra. Aqui está as costas dela, depois de várias e várias cirurgias. Ela conta como ela fez várias cirurgias de reconstituição e tal. Aqui estão crianças que nasceram com deformidades por conta da utilização de armas químicas. Os Estados Unidos estão sendo processados pelo Vietnã e eles estão sendo acusados de terem cometido crimes de guerra.
O processo corre até os dias de hoje e os Estados Unidos, de maneira cínica, dizem que a culpa não é deles, que a culpa é da indústria bélica, porque eles não tinham dimensão que as armas causariam esse estrago. Você veja que cara de pau, que cinismo. Como é que não tem dimensão que a guerra vai causar, que as armas químicas vão causar um estrago? Se é uma arma química, alguma sequela essa arma vai deixar. Correto? Então, a herança da guerra é péssima. Entrando um pouco para os dias atuais, qual é a situação do Vietnã hoje? O Vietnã hoje é, assim como a China e como Cuba quer se tornar, um país socialista de mercado. O Vietnã é um novo tigre asiático e é um país que vem recebendo um fluxo de capital exorbitante. Politicamente, o Vietnã continua com a gestão comunista, mas economicamente o país se abriu inteiro para receber investimentos do capitalismo. Esta é uma das mais poderosas cidades do Vietnã, a cidade de Ho Chi Minh, antiga Saigon, e é um dos epicentros do capitalismo mundial. Correto? Então, o Vietnã, ele copiou o modelo chinês, tá? Como muitas, regiões estão fazendo, copiando o modelo chinês, e o Vietnã hoje é um país socialista de mercado. As relações diplomáticas do Vietnã, elas foram reatadas com os Estados Unidos. O Vietnã tinha rompido relações diplomáticas e essas relações diplomáticas foram reatadas. Mas Garrido não tem a sequela de guerra? Sim, gente. Amigo, amigo, inimigo, inimigo, negócios à parte. O Vietnã e os Estados Unidos, hoje, nesse momento, possuem relações diplomáticas reatadas e mantêm relações econômico-comerciais. Inclusive, os Estados Unidos e o Japão fazem investimentos vultuosos no Vietnã, bem como a Coreia do Sul também. Certo? Então, o Vietnã tem tudo para despontar como uma grande potência econômica. Aliás, já está fazendo isso porque está copiando o modelo chinês. Essa é a situação do Vietnã nos dias atuais. Gente, dessa maneira, nós fechamos o quarto grande conflito da Guerra Fria. Certo? Assim, a gente fez uma geral da Guerra Fria, foram 10 aulas, e a gente partiu da gênese da Guerra Fria mesmo, da bipolaridade, até chegarmos na Guerra do Vietnã e no Vietnã contemporâneo. Tá bom? Continuem acompanhando o nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações, porque na continuação das aulas de atualidades, daremos início a uma temática bastante interessante, pulsante, e que é uma temática que aparece de maneira bastante corriqueira nas provas, que são os conflitos no Oriente Médio. A questão entre árabes e judeus, entre judeus e palestinos, que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender. Então, continue nos seguindo, acompanhe, porque nas próximas aulas falaremos sobre os conflitos do Oriente Médio. Um abraço a todos e até a próxima.